Oi, gente, aqui sou eu, a professora Aila. Eu estou preparando esse vídeo para vocês para tentar dar algumas dicas sobre a preparação do projeto, que é essa atividade que vocês estão desempenhando nessas semanas. Então, só relembrando, né, a ideia do estágio 2, essa disciplina que vocês estão vivenciando, é tentar formar vocês para a prática, né, do profissional ao terminar esse curso, né. Então, o documento que define, né, quem será esse profissional ao terminar o curso é o PPC do curso, né, que tem os objetivos do curso, o perfil previsto para quem termina esse curso e as competências esperadas para esse egresso. Então, a gente viu que na disciplina de estágio 2, né, o foco é trabalhar em vocês, nesse estágio, as competências como educadores que irão atuar na escola, né. Embora o egresso de licenciatura em computação possa atuar também na empresa, o foco do estágio 2 é trabalhar atividades envolvendo a escola. Então, nesse contexto, né, a gente viu que o egresso de licenciatura em computação ele pode atuar na escola como um professor de informática, né, ensinando conteúdos da computação, ou como um agente promotor do uso de tecnologia na educação. Então, é aquela pessoa que vai atuar apoiando professores de outras disciplinas no uso da tecnologia na educação de maneira efetiva, eficiente, né, de maneira que atrai o aluno, né, para o aprendizado. Então, nas atividades do estagiário de computação na escola, né, nós vimos que uma delas é a organização e administração de laboratórios de informática para fins educacionais. Então, é a ideia de quem faz um estágio nessa linha é tentar definir softwares interessantes para instalar nas máquinas dos laboratórios das escolas, é levantar softwares educativos que sejam bons para a escola, né, considerando o seu contexto, os professores que estão lá, é tentar apoiar os professores em aulas no laboratório, né, é encaminhar para assistência técnica máquinas que estão defeituosas e que impossibilitem, assim, o uso massivo daquele laboratório por vários professores. Uma outra atividade também do licenciado em computação no estágio 2, né, o desenvolvimento de materiais instrucionais utilizando recursos tecnológicos junto ao corpo docente da escola. Então, é ajudar professores na produção de slides usando recursos como PowerPoint impresso, a produção de vídeos, de animações, de exercícios interativos, né? E também, nesse contexto, né, a ideia é que antes de tentar produzir algum vídeo, alguma animação, algum exercício pronto, né, que vocês tentem pesquisar alguns recursos que já existem, né. Então, nesse contexto aí de produção de materiais, então tem ferramentas como PowerPoint, né, tem ferramentas como LibreOffice, né, e tem também ferramentas como o YouTube, que também permite a produção de vídeos, né, que vocês podem estar disponibilizando para os alunos. E existem ferramentas como Hot Potatoes, que permitem a criação de vários exercícios interessantes para os alunos e que é algo que vocês podem também tentar explorar. Uma outra atividade do licenciado de computação na escola é o levantamento, catalogação e avaliação de objetos de aprendizagem para auxiliar os professores na escola, né. Então, é interessante que vocês possam ver, fazer uma pesquisa por vários objetos de aprendizagem interessantes e catalogar eles, mostrando aos professores: olha, aqui tem alguns objetos que são interessantes para tratar esse conteúdo, olha, esses aqui são interessantes para tratar esse outro conteúdo, nessa série específica. Então, conversando com os professores, é interessante também essa atividade de parar para catalogar objetos existentes que eles podem estar explorando nas aulas deles, né. Então, a ideia também é que você possa organizar objetos de aprendizagem por série, por conteúdo, que você possa avaliar objetos de aprendizagem, seguindo várias metodologias que existem para avaliação desses objetos de aprendizagem. Uma outra atividade também, né, do licenciado em computação na escola é o ensino de informática básica, né. Então, nesse tipo de atividade, é importante identificar o que é que você vai ensinar de fato, né. Será que se eu for ensinar esse conteúdo, isso aí vai atrair o interesse dos alunos ou eles já sabem disso, já que vários deles já são esses nativos digitais, né? É interessante, por exemplo, ensinar como é que se usa alguns dispositivos, aplicativos, sistemas operacionais. Será que é interessante dar noções de redes, de internet, de como pesquisar na internet, de como usar o Google Docs, que é aquela ferramenta que permite que você possa editar documentos online, compartilhar esses documentos? Será que é interessante, como é que se diz, mostrar a eles como é que eles podem participar,
de jogos que permitam a eles aprenderem várias coisas, como inglês, matemática, outras disciplinas. Então, é interessante fazer esse levantamento do que é bom estar ensinando como informática na escola. Uma outra coisa é o ensino de lógica básica. Será que seria bom mostrar algumas aulas de lógica básica que ajudem a desenvolver esse raciocínio lógico no aluno? Né? Então, tentar estar trabalhando com ele os conectivos lógicos, como conjunções, disjunções, negação, né? Preparar esses alunos para questões de concurso, muitas vezes concursos até de ensino médio, e que cobram lógica básica. Então, será que esse não seria um conteúdo interessante de estar trabalhando junto com os alunos? Uma outra possibilidade, como estagiário de computação, é estar tratando do ensino introdutório de programação. Então, está ensinando alguma linguagem de programação, né? Então, está usando ferramentas de autoria, como Game Maker, que permite que eles criem jogos simples. Está utilizando ferramentas como o Scratch, ou então ferramentas como o site Code.org, que permitem que utilizam uma linguagem bem simples de programação, né, normalmente baseada em blocos, para que os alunos tenham algumas noções introdutórias de programação e possam fazer coisas bem legais, como animações de histórias, né, joguinhos. Né, então é interessante, é também uma outra atividade interessante. Outra atividade é o ensino de robótica. Então, se a escola onde você está estagiando tem kits de robótica e você gosta dessa área, né, uma possibilidade é estar usando esses kits, né, para dar aulas de robótica naquela escola. Né? E aí, está estimulando os alunos na aprendizagem de programação através desses kits de robótica. Então, muitas escolas já têm esses kits e às vezes estão parados. Então, de repente, você pode estar explorando esses kits lá nas escolas. Uma outra possibilidade é o ensino do pensamento computacional e algorítmico. É tentar explorar atividades de computação desplugada, por exemplo. Né? Então, existem esses sites aqui, né, de Computer Science Unplugged e também esse outro site em português com algumas atividades de computação desplugada, que são atividades que exploram sem computador, né, a computação. Então, a ideia é estar explorando algoritmos, ações, então está mostrando a computação mesmo sem computadores. Né? Então, é estar desenvolvendo nos alunos essa noção de passos para resolver um problema e como é que você estrutura esses passos. Né? Uma outra atividade é o planejamento e execução de um projeto ensino-aprendizagem multidisciplinar explorando recursos da informática. Então, a ideia é vocês estarem colocando em prática o que vocês viram na disciplina de didática. Né? Então, vocês viram lá a pedagogia de projetos, vocês já ouviram falar sobre informática na educação. Então, a ideia é estar juntando essas coisas e preparando um projeto para a escola, que é justamente essa atividade que vocês estão fazendo agora. Então, planejamento é uma coisa fundamental. Né? E para esse planejamento, né, a ideia é que vocês tenham essa chance de estar interagindo com o corpo docente da escola, com a equipe pedagógica, com os alunos, na preparação desses projetos. Então, vão definir com a turma o tema, vão justificar a escolha. Então, por que esse tema é interessante para a escola? Vão definir quais são as disciplinas que vão estar envolvidas nesse projeto, quais são os conteúdos que deveriam ser trabalhados envolvendo esse projeto, quais são as atividades planejadas. Né? E para cada uma dessas atividades, ver quais são os recursos que vão ser necessários, né, de tecnologia ou não, que vão ser explorados em cada atividade. Então, a ideia do projeto é isso. Então, vou estar falando mais um pouquinho para vocês sobre o projeto ao longo dessa apresentação. Uma outra possibilidade é você fazer um projeto, mas um projeto envolvendo uma única disciplina mesmo. E aí você foca nessa disciplina e pensa numa sequência de aulas que vão explorar recursos tecnológicos nessa disciplina. E aí vamos ver como é que a gente pode planejar essa atuação na escola, principalmente com relação à questão do projeto. Né? Então, converse com o seu supervisor, né? Veja com ele quais são conteúdos que ele acha que são interessantes trabalhar. Ou então veja com ele alguma pessoa com quem você vai poder trabalhar de perto, né? Algum conteúdo junto com os alunos. Peça exemplos de planos de aula da escola, né? Acompanhe algumas aulas de professores, sinta a realidade dos alunos, aplique talvez um formulário como o que eu indiquei para vocês e coloquei na plataforma para tentar entender qual é a realidade dos alunos, o que é que eles gostariam de aprender, principalmente se você quer ensinar algo de informática. Né? Tem uma noção de quais são os recursos que eles já conhecem, o que eles têm o interesse de conhecer. Né? Tente observar recursos tecnológicos que
já são utilizados na escola e os que você acha que poderiam ser utilizados ali, dependendo do laboratório que se tem, do ambiente que se tem, dos professores que se tem. Converse com os alunos, descubra o que é que desperta o interesse deles. Então, faça um levantamento com eles, né? Converse com eles para ver quais são suas dificuldades, seus problemas, quais são seus interesses de aprendizado, né? Até pro dia, principalmente para o dia a dia deles, né? Vejam que dificuldades eles sentem nos conteúdos, né? Porque de repente você vendo qual conteúdo em que eles sentem mais dificuldade, você pode pensar em um projeto envolvendo aquela disciplina naquele conteúdo. Né? Veja quais recursos da informática mais atraem esses estudantes, né? Para tentar trazer para eles algo interessante. Então, selecione materiais, então procure objetos de aprendizagem, né, como vídeos, animações, jogos, que você pode usar em algumas aulas. Navegue em portais como o Portal do Professor, né, onde você vai encontrar vários exemplos de materiais e aulas. Né. Também tem a revista Nova Escola, também tem vários exemplos de materiais de aulas. Né. Considerando a realidade da escola, veja quais são os materiais que são mais adequados. Não adianta selecionar, por exemplo, um jogo online se na escola não tem internet. Então, nesse caso, tente ver algum jogo que pode ser baixado para os computadores da escola, levado para os computadores de lá através de um pendrive e que pode ser explorado em algumas aulas. Então, prepare alguns planos de aula e sequências didáticas, né? Um pouquinho, o conceito dessas duas coisas é bem parecido, né? Considerando a definição que a revista Nova Escola usa, né? Quando você pensa no plano de aula, você pensa numa atividade específica, né? E como é que você vai explorá-la, né? Então, você vai, normalmente, dura apenas uma aula, um plano de aula, mas pode ser uma sequência de aulas, porque às vezes você não conclui numa aula só aquela atividade, né? Então, a ideia é você planejar o que é que vai ter naquela aula, que recursos você vai utilizar, quais os objetivos daquela aula. Quando você pensa numa sequência didática, você pensa numa sequência de aulas com a ordem crescente de dificuldade, né? E aí você foca em alguns conteúdos particulares e vai vendo como é que eles vão evoluindo ao longo de algumas aulas. Então, quando você está planejando aulas, né, planejando um projeto, é importante incluir, né, o plano de aula, o plano de aulas, né, e a sequência didática, ou a sequência didática, na verdade. Então, a ideia do plano de aula, né, que vocês já prepararam uma atividade, é que você possa definir o tema, né, daquela aula, que você possa definir qual vai ser o conteúdo que vai ser abordado, para qual série aquela aula é indicada, quais séries, né, se for o caso, qual o tempo estimado em minutos, né, para essa aula ou essas aulas que você está planejando, qual o material necessário, então, o que é que você vai precisar, se algum software, se data show, se exercícios, né? Então é interessante definir isso. É importante ter os objetivos, né, bem claros. Então, o que é que você espera atingir ao final da aula, né? Então, o que é que você espera dos alunos, né, após essas aulas. E alguns objetivos específicos, que também são coisas que você espera que são consequências, né, também da atuação dessas aulas que você vai estar aplicando lá na escola. É importante ter o desenvolvimento, descrevendo as etapas, né, da sua aula, né, então o que é que vai estar sendo feito a cada etapa, e também ter clara a avaliação, como é que você vai avaliar, né, os alunos, né, depois desses procedimentos que você apresentou aí no seu desenvolvimento. E também é importante ter referências, se você está utilizando um material externo, então é interessante nas referências você colocar o link para esse material externo. Se você vai estar utilizando um livro, colocar aí também a referência para esse livro. Então é por aí. Com relação ao projeto, o projeto é algo mais amplo, né? Então, um projeto ele pode envolver várias disciplinas, várias aulas. Então, a ideia quando você vai preparar um projeto é que você defina o nome do projeto, quais são as séries ou ciclos envolvidos, o objetivo do projeto, as disciplinas envolvidas e as aulas, o planejamento das aulas ou a sequência didática, considerando, né, esse projeto. Então, é importante que cada aula tenha uma definição clara do seu objetivo, o que é que você deseja atingir com aquela aula, né? Qual é a estratégia que você vai utilizar, né? E como é que você vai fazer a avaliação. Só que quando a gente pensa em projetos, né, em trabalhar com projetos,
né, a gente não pensa só no planejamento, né, a pedagogia de projetos, ela inclui algumas coisas a mais, né, mas assim, a primeira delas é, por que a gente trabalha com projetos? É porque a gente tem que planejar o que a gente vai estar executando na aula, né. Além disso, a ideia da pedagogia de projetos é que a gente possa estar desenvolvendo nos alunos novas capacidades que o mercado de trabalho está exigindo. Então, hoje em dia, se espera que o cidadão que esteja sendo formado, ele possa ser crítico, criativo, ter espírito de liderança, tenha habilidade de aceitar desafios e resolver problemas, que ele possa ter um bom relacionamento interpessoal, que ele possa ter uma visão sistêmica, ou seja, que ele saiba juntar as partes e analisar o todo num contexto maior, né? Então, algumas coisas estão sendo exigidas no mercado de trabalho que são muito mais do que uma formação técnica numa determinada área. São coisas que envolvem diversas disciplinas. Então, a ideia de trabalhar com projetos é tentar desenvolver essas coisas nos alunos. Então, quando você estiver preparando o seu projeto, preparando suas aulas, é importante pensar em atividades que possam desenvolver esse tipo de habilidade e competência nos estudantes. Então, por que a gente trabalha com projetos? Uma outra coisa que a gente tem que ver é que cada aluno aprende de uma forma diferente, tem interesses diferentes. Então, tem aquela pessoa que gosta mais da parte de escrita, né, das letras, tem gente que gosta mais dos números, da lógica, tem gente que gosta mais de atividades corporais, tem gente que gosta mais de desenho, de pintura, de artes, tem gente que gosta mais de música. Tem gente que gosta mais de estar lidando com as pessoas, tem gente que gosta mais de estar analisando a si mesmo e questionando as coisas. Então, existem múltiplas inteligências que têm que ser desenvolvidas, né? E cada estudante, né, tem algumas delas mais fortes do que outras e precisa desenvolver várias dessas áreas. Então, através de projetos, a gente tem uma visão transdisciplinar, né, da relação entre as disciplinas e da relação delas com o mundo real. Então, a ideia é você tentar desenvolver com suas atividades de um projeto essa visão, né, mais transdisciplinar que possa desenvolver várias competências nos alunos. Então, não é aquela ideia de, vou mostrar esse vídeo e acabou. Não, eu vou estar estimulando a crítica, eu vou estar estimulando a produção de novos vídeos, talvez pelos alunos. Então, a ideia é que você possa ser criativo, né, nas atividades para poder desenvolver essas competências com os alunos. Então, quando a gente trabalha com projetos, a gente permite trabalhos cooperativos. Então, é interessante no planejamento de vocês pensar em tarefas, em divisões de tarefas, né, em que os alunos possam ver. Então, se você vai tratar um conteúdo maior, e aí você possa quebrar esse conteúdo junto com os alunos, né, para que eles trabalhem em grupos, né, e cada grupo possa trabalhar com um aspecto daquele conteúdo que mais lhe chama a atenção. Então, por exemplo, se você vai tratar da história do Brasil em um determinado século, né? Então, alguém pode tratar das questões culturais, alguém pode tratar das artes, né? Alguém pode tratar dos aspectos políticos. Então, você separa os grupos por isso, vendo qual é aquele em que os alunos querem se encaixar. E aí, nessa divisão de grupos, você deixa os alunos livres para poderem ver qual a melhor forma deles de expor os conhecimentos que eles descobriram a respeito daquele tópico, né? Então, é bom observar que vai ter alunos que vão achar melhor redigir um texto sobre o que eles descobriram sobre aquele assunto. Outros vão querer falar em público para a turma o que eles descobriram. Outros vão querer preparar uma maquete, preparar um cartaz. Outros podem querer fazer uma dança, um pequeno vídeo, uma apresentação, uma dramatização sobre aquilo. Então, a ideia é tentar estimular esse tipo de coisa. E aí existem alguns desafios quando a gente trabalha com projetos, né? Então, um desses desafios é como é que você torna os alunos mais ativos nesse processo de formação e construção do conhecimento, né? Então, ele não é mais, hoje em dia a gente não pode mais conceber aquele aluno que só absorve conhecimento, né? Ele tem que ser alguém que vai atrás desse conhecimento também, né? Então, como é que eu faço isso? Então, a autora Patty Fonte, né, do livro Pedagogia de Projetos, ela diz que é importante que os alunos expressem suas curiosidades, que eles definam o que eles querem aprender sobre aquele assunto, né? Então, que surja o interesse em aprender surja deles. É importante que eles ofereçam sugestões sobre como realizar aquela atividade que é proposta.
e que eles façam seus questionamentos acerca do que está sendo estudado. Então, que eles possam dizer, por que eu quero aprender isso? Por que isso é importante para mim? Então, é importante estar trazendo esses questionamentos para o aluno. E quando a gente trabalha com projetos, você tem que pensar que é um processo coletivo, né? O projeto não pode ser algo que o professor preparou sozinho, sem conversar com ninguém, né? Então, ou que a equipe pedagógica da escola preparou sozinha e depois só disse, professor, e você vai fazer isso. Não. O projeto tem que ser um processo coletivo, com várias mãos. Então, quando você cria um projeto, você conversa com professores, conversa com a equipe pedagógica, conversa com os estudantes, conversa com os pais, com a comunidade, para ver algo que seja de interesse global. E como é que a gente, naquele conteúdo que é de interesse global, a gente pode estar trabalhando alguns aspectos específicos. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar um aspecto na minha escola, existe muito problema de violência, então você tenta trabalhar a paz, o Dia Mundial da Paz, mas nesse contexto, né, você tenta ver, nesse contexto, como é que eu encaixo aquele assunto de matemática em que os alunos sentem dificuldade. Então, de repente, eu faço um levantamento da estatística de assaltos que vem acontecendo. Então, quantos alunos na turma já foram assaltados? E aí você está trabalhando no aspecto da matemática. Você vai e trabalha a produção de textos sobre paz, aí você trabalha, aí, no caso, conteúdos específicos do português, mas o tema é um tema transversal, né, que vai estar envolvendo, né, várias pessoas. Então, é interessante também quando a gente trabalha com projetos que a gente tenha objetivos que a gente possa verificar ao final. Então, é importante definir o que é que eu espero com esse projeto e ao final do projeto eu possa ver, será que eu atingi aquele objetivo que eu estava prevendo? Então, o objetivo não é algo que a gente escreve por escrever, é algo que a gente tem que verificar depois. Então, quando se faz um projeto, é importante estar trabalhando a autonomia dos alunos, né? Fazer com que eles possam estar lá decidindo o que eles vão fazer, conversando entre si, né? Que eles possam estar bem motivados, né? E que na hora de escolher o tema, eles participem também dessa escolha, né? E entendam por que ele foi escolhido, aquele tema do projeto foi escolhido. Então, é importante também que esse projeto possa estar alinhado com o projeto político-pedagógico da escola, né? Porque o que é o projeto político-pedagógico? Né? É aquele documento que vai definir qual é o planejamento da escola como um todo, das ações educativas dela para formar os cidadãos que vão estar interagindo e se integrando na sociedade. Então, de repente, no PPC da escola, você diz que quer formar um cidadão crítico. Então, como é que eu vou desenvolver essa competência da formação desse cidadão crítico nesse projeto que vai ser desenvolvido? Então, nesse processo, a ideia é fazer com que, no projeto, o aluno vá tecer sua rede de significados. Ele vai compreender conteúdos, mas entender a relação deles com o dia a dia deles. Então, não é só ver um conteúdo, né, de forma separada da realidade dele, é entender onde aquele conteúdo está inserido, qual a necessidade daquele conteúdo, né? E é importante fazer com que os alunos possam compartilhar suas descobertas, né? Então, eles vão buscar o conhecimento e vão poder compartilhar com os colegas do jeito que eles acharem mais interessante, o que é que eles aprenderam sobre aquele conteúdo, qual a importância daquilo para a vida deles. É importante estimular nos alunos o planejamento, né, propiciando autonomia. Então, a ideia é, eles vão ter que produzir algo, mas eles vão ter que planejar isso, né? E não vai ser aquele tipo de atividade em que o professor vai dizer, faça isso, depois isso, depois isso. Não. O professor vai deixar o aluno mais livre para que ele possa desenvolver essa habilidade de planejamento. Além disso, né, a gente vai estar desenvolvendo nos alunos a capacidade de aprender a aprender, né? Fazer com que eles sejam eternos aprendizes, que é outra coisa que está sendo muito demandada no mercado, né? É a capacidade da gente poder aprender novas coisas, né? Então, é importante que o aluno não aprenda só quando um professor dá aula, que ele aprenda a buscar informação, né, e se formar também. E aí, nesse trabalho com projetos, o professor vai ser esse mediador, vai dar sugestões de ações e procedimentos, né, ao invés de definir tudo que os alunos vão fazer. Então, o professor vai estar ali observando o que é que foi produzido pelos alunos, né, e vai estar mediando, complementando algo que não foi bem trabalhado, corrigindo algum equívoco que o aluno possa estar cometendo quando está apresentando. Na escolha do tema, né, é importante que o tema do projeto ele não seja escolhido só porque é um tema da moda, né? Então,
Eu vou escolher esse tema que é um tema que muitos colégios aí estão trabalhando. Mas, de repente, aquele tema não se enquadra na realidade da escola onde você está. Então, é importante ver quais são as reais necessidades da escola onde você está atuando, quais são as vontades ou sonhos dos alunos, e aí está trabalhando um tema que realmente interesse a eles. É importante gerar discussões sobre temas que parecem ser interessantes para ver se realmente eles são interessantes, é verificar se ele pode ser tratado de maneira interdisciplinar, se vai permitir realmente novos conhecimentos. É importante colocar o tema, evitar colocar o tema em votação, porque de repente, tem vários temas interessantes. E agora, vamos trabalhar qual? E se você faz uma votação, isso faz com que haja uma divisão, né? Então, se ganhou um tema que eu não queria, então aquele aluno não vai estar mais interessado com aquele tema. Então, a ideia é trazer a negociação e chegar a um consenso para que todos estejam interessados naquele tema que foi escolhido. E o professor, nesse contexto, ele vai estar ali para vender a ideia sobre o tema. Então, ele vai estar mostrando vídeos, palestras, fazendo excursões com a turma, gincanas, para você estar motivando aquele tema e mostrando o quanto ele pode ser legal, né, para aquela escola. Na hora de definir o seu projeto, né, defina bem os objetivos. Evite frases bonitas ou de impacto, mas que são superficiais. Então, se a pessoa não entendeu bem o que é que você quer alcançar ao final, né, no seu projeto, quando você escreve o seu projeto, então realmente aquele seu objetivo não está claro. Né? Então, o objetivo tem que ser algo simples e tem que ser verificável ao término do processo. Então, no final, né, você definiu vários objetivos, né? E aí você às vezes atingiu alguns, agora às vezes chegou perto de atingir, mas é importante que eu possa ver se eu atingi. Se o objetivo não estiver claro, a gente não tem nem como ver se a gente conseguiu atingir. Então, nesses objetivos, é importante que eles possam ser algo claro de ser verificado ao final. E que nesses objetivos você não defina ações dos alunos, não são coisas, o aluno vai fazer isso, o aluno vai fazer aquilo, não. São ações, né, que você vai colocar para desenvolver a autonomia deles na sua forma de obter informações e expressar seus resultados. Então, você espera que o aluno seja capaz de fazer alguma coisa. Né? Você pode expressar seu objetivo nesse sentido, né? E não você, objetivo, fazer com que o aluno pesquise na internet isso e produza isso. Não, isso aí não é um objetivo muito comum quando a gente pensa nessa pedagogia de projetos que visa formar esse cidadão mais completo. Quando estiver executando seu projeto, é importante ter alguns cuidados. Então, veja se o tema não está sendo tratado de forma muito superficial pela turma. Então, de repente, o grupo que ficou de pesquisar um certo aspecto, ele não pegou a essência daquele conteúdo. Então, tente intervir lá, falando mais, procurando questionar mais. Acrescente tópicos que você acha que são relevantes, que não foram tratados na hora da apresentação do projeto. Então, é importante que o professor ele vá alinhavando tudo e costurando para que no final tudo dê certo. E no final é importante que seja avaliado o projeto. Então, é importante observar, vamos pegar os objetivos iniciais. Será que eles foram atingidos? Será que não foram? O que é que faltou para que eles fossem atingidos? Então, é nesse momento em que a gente também está estimulando o aluno a ser crítico, né? Então, a ver o que pode ser melhor. E aí o professor deve ser esse mediador, deve questionar os alunos sobre suas vontades e interesses, deve gerenciar o processo, deve questionar as possibilidades, deve gerar as dúvidas e oferecer os meios, né? Dar ideias, você pode dar ideias, mas é interessante que o aluno possa escolher. Ele deve promover a investigação, então deve incentivar os alunos a se aprofundarem em algumas coisas e oferecer auxílio quando for necessário. E vibre com as novas descobertas, né? Se alegre com os alunos, interaja com eles, veja o que é que eles estão fazendo, de que forma estão fazendo, dê ideias, né? E fique feliz com os resultados que eles vão atingindo. Né? Estimule as críticas, né? Identificando como é que eles podem melhorar a qualidade do que foi produzido e seja esse facilitador. E o que é ser facilitador? É indagar seus alunos sobre o que fazer, por que fazer, como fazer, onde buscar, quando ir. Então, é importante estar fazendo essas perguntas aos alunos. Então, com isso, né, ao final, eles vão ser profissionais mais completos, né, como a gente está esperando, como o mundo de hoje tem esperado. Então, você agora tem algumas ideias a mais para estar escrevendo o seu projeto, né, na disciplina de estágio 2. Então, reflita sobre essas questões que foram apresentadas. Né, veja se seus planos de aula
ou sequências didáticas, né, podem estimular os alunos a serem mais autônomos, críticos, motivados com o que estão fazendo. Identifique talvez um tema mais geral, e aí você pode colocar algumas aulas dentro daquele tema, mas tente talvez pegar um tema mais geral, que seja de interesse da escola onde você está atuando, né, e pense em ações interessantes dentro daquele tema. E mais importante, né, do que tudo, né, não faça esse planejamento sozinho, né, então escuta e debata com as pessoas. Então converse com os alunos, converse com os professores, converse com a direção da escola, né, com coordenadores e veja, né, como o seu projeto realmente pode beneficiar de fato a escola. E aqui estão algumas referências, então tem alguns artigos interessantes na revista Nova Escola, tem esse livro de informática na educação que é muito interessante, tem o portal do professor, que é um portal que vocês devem estar consultando, tem a revista Nova Escola, então aqui tem algumas ideias sobre planos de aula, né, que vocês podem estar olhando, né, tem também o telecurso, né, vários materiais nesse site do telecurso, né, tem o site Computer Science Unplugged com várias atividades de computação desplugada, né, também nesse outro site também tem atividade de computação desplugada. Tem o site do Scratch, né, onde vocês podem baixar a ferramenta caso queiram explorar. Tem o site do Code.org, né, que também tem várias atividades de introdutórias de programação. E aqui estão esses dois livros bem interessantes sobre pedagogia de projetos, né, dos quais eu tirei várias informações que eu apresentei para vocês agora. Então, bom trabalho, gente, e qualquer coisa, vamos conversando por aqui.